E eu fui refletindo sobre isso, olha para você ver o quão grande Deus é e o quão pobre e miserável que a gente é, né? Deus é tão grande, na verdade, tão grande, e a gente tão pequeno, né? E eu falo que eu chego a ficar sem palavras, porque o amor dele nos constrange. Porque ainda que a gente ande na contramão dele, ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Ele é fiel à aliança dele, ele é fiel às promessas dele, ele é fiel sobre a palavra dele. E muitas das vezes a gente deixa tudo de lado. E é muito lindo ver todo mundo cantando: Nós amamos Deus, eu te amo. Mas será que a nossa canção tem correspondido à forma que nós temos vivido? Isso chega a ferir meu coração e eu tava falando: Deus, me perdoa, mas eu mesmo com o meu amor fraco, eu quero te amar. Mesmo na minha fraqueza, eu quero te amar. Por conta, aí você vê, aí por isso que eu compreendi isso, porque mesmo ele sendo tão grande, eu sinto que eu dependo dele para eu poder amar ele. Eu preciso da ajuda dele para mim poder amar ele. Mas isso é muito importante. Eu peço quero até encorajar os irmãos a começar a pedir a Deus para realmente encher o seu coração de amor por Ele. Que a gente possa mesmo ter os olhos nossos virados para Ele. Que o nosso amor mesmo pode estar centralizado nele. Amém? Aproveitando agora, a gente vai ter o nosso momento de café. E com grande alegria eu convido os irmãos para a gente desfrutar daquele momento de comunhão. Amém? Todos bem? Agora pode mudar essa música, por favor, Leandro? Vamos fechar os nossos olhos para nós fazermos uma oração, para darmos início nessa noite. Papai, nós te agradecemos nesse momento, por esse momento de café que tivemos também, por esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Nós te rendemos graças, papai, porque tudo isso é para o Senhor, não é para homens, mas para o Senhor. Nós, como igreja, estamos aqui louvando ao Senhor e engrandecendo quem o Senhor é. Papai, pedimos nesse momento que fale as nossas vidas através da Tua palavra. Papai, fale aos nossos corações para que possamos sair daqui transformados, para que possamos receber do Senhor a revelação da Tua palavra, para que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa palavra. E papai, eu sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo para falar ao coração da Tua igreja. Fale ao coração dos meus irmãos, papai, e é o Senhor que faz isso. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Nós estamos dando continuidade à resposta ao Evangelho. Nós falamos sobre quem é Deus, quem é o homem, quem é Cristo, e agora nós estamos falando qual é a nossa resposta a esse Evangelho. Nesses últimos tempos nós falamos e já falamos sobre dois pilares que é embasado a nossa resposta do Evangelho. A primeira que nós falamos foi sobre o arrependimento. O arrependimento é a primeira resposta que a gente dá ao Evangelho, e junto a ela a gente falou também de fé, que é a segunda resposta ao Evangelho. E agora nós vamos falar da terceira resposta do Evangelho, que, repita comigo, a confissão. A confissão, ela é a terceira resposta ao Evangelho, e ela é quando nós assumimos publicamente aquilo que nós dizemos crer. A confissão, ela, especificamente, nós vamos falar sobre aquilo que nós dizemos crer. Só que nós não vamos falar somente isso, porque a confissão, ela envolve mais um aspecto, que é o aspecto de confessar pecados. Então hoje nós vamos aprender sobre o que é confessar pecados e como é confessar a Jesus. Nós vamos caminhar em vários textos bíblicos falando sobre a confissão, amém? Abra comigo em Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5. Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5.
Todos encontraram? Pode colocar na NVI, que eu vou ler todos na NVI hoje, Leandro. Amém? Marcos capítulo 1. Repita comigo. A confissão no ministério de João. Vamos lá, a Bíblia fala assim: assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. A Bíblia, nesse primeiro texto que a gente vai observar, existe um padrão em toda a Escritura com relação ao Evangelho, com relação à pregação do Evangelho. A Bíblia fala que João, ele estava no deserto pregando um batismo de arrependimento. E a Bíblia fala que muitas pessoas, elas vinham a João para serem batizadas. Elas ouviam a mensagem do Evangelho e elas agora iriam responder a essa mensagem. E como que elas iriam responder? Através do batismo. Mas para serem batizadas, o que elas faziam? Confessavam os seus pecados. Então, esse é o padrão bíblico que a gente encontra. Deus fala, porque Deus sempre falou através da sua palavra, Deus sempre falou. O homem ouve e reconhece isso que Deus falou. Quando o homem ouve e reconhece, o homem confessa quem ele é. E através do confessar quem o homem é, a gente vê que Deus perdoa o pecado e concede salvação. Esse é o padrão bíblico e é sobre isso que a gente vai estudar bastante hoje, falar bastante sobre isso, amém? O segundo aspecto bíblico da confissão, agora nós vamos falar vários aspectos bíblicos da confissão. E repita comigo, aspectos bíblicos da confissão. O primeiro deles é: confessar envolve reconhecer. Repita comigo, confessar envolve reconhecer. O segundo texto que a gente vai ler é Salmos capítulo 32, versículo 5. Todos encontraram? Olha aqui que a Bíblia fala. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Confessar não é simplesmente nós dizermos palavras e não é só dizer palavras, é uma questão bem interna e verdadeira sobre nós. Durante o momento que eu estava preparando o sermão, eu fiquei lembrando de algumas conversas pastorais e de pessoas que sempre que você vai conversar com elas, tudo o que acontece na vida delas, todas as coisas que estão acontecendo, tem alguém envolvido. Ah, mas é porque eu falei isso com fulano, porque fulano falou sim, é porque lá no serviço aconteceu isso e eu fiz isso e aquilo. Sempre existe pessoas envolvidas nisso. E geralmente esse tipo de pessoas é o tipo de pessoas que não conseguem reconhecer o seu pecado. Porque quando você confronta a pessoa e fala, não, beleza, entendi. E qual foi o seu pecado? Não, mas é porque eu não fiz nada. Foi as pessoas que fizeram. Davi aqui, ele vai nos ensinar muito claro. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. O primeiro aspecto da confissão do Evangelho de Cristo Jesus é nós reconhecermos o nosso pecado.
Não é nós ficarmos de olho no pecado dos outros e tentando reconhecer aonde o outro está pecando, mas é reconhecer o meu pecado. É isso que o salmista fala. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Não tentei tampar e fingir que nada estava acontecendo. Eu não tentei tampar as minhas culpas, mas Davi, ele reconhece e fala: eu pequei. E o que ele fala? Eu não tentei esconder isso do Senhor. Então nós precisamos observar isso e aprender a não ficar justificando os nossos pecados, a ficar tentando encontrar um culpado para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós fazemos, mas observar quem nós somos e reconhecer o nosso pecado. Porque quando alguém te irrita, o culpado de ficar irritado é você. Não é a outra pessoa que te irritou, a culpa é dela, não. Ela vai pagar pelos seus pecados a Deus, ela vai prestar contas a Deus. Agora Deus vai te perguntar por que você, Ariel, resolveu ficar irritado. Deus não vai te perguntar quem que foi, Ariel, que te deixou irritado. Então por isso que a gente precisa aprender o que é o nosso pecado e confessar o nosso pecado, e não encobrir os nossos pecados e as nossas culpas. E olha aqui que o salmista ele continua e ele fala: confessarei as minhas transgressões. Não tem como você ficar confessando o pecado de outras pessoas, mas tem como você olhar para dentro de si e confessar o seu pecado. Amém? O salmista também no Salmo 51, abra comigo, Salmo 51, versículo 3, 4 e 5. Olha o que o salmista nos ensina, porque aqui ele vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão de nós confessarmos o nosso pecado. Versículo 3, ele fala assim, Salmo 51, versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Olha esse primeiro versículo, irmãos. Eu reconheço as minhas transgressões. E Davi aqui ele vai falar que o pecado não é uma coisa ocasional na nossa vida. O pecado sempre nos persegue. Existe um pecado que sempre estará nos perseguindo. Então por isso nós precisamos estar atentos à nossa vida. Porque senão a gente passa a culpar os outros. Ah, mas é porque foi aquela mulher. Ah, mas é porque foi aquele homem. Ah, mas é porque foi aquela situação. Foi porque eu estava lá, eu estava triste. Aí veio e aconteceu e foi. E a gente arruma desculpas para tudo. Mas não existe desculpas para o nosso pecado. Foi as nossas escolhas. E por isso a gente precisa estar atento ao pecado, como no Novo Testamento fala, né? O diabo está como leão ao nosso derredor, rugindo, bramando, querendo pegar alguém. E Davi ele fala: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Olha o que ele vai falar agora, no versículo 4 e 5. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tuas sentenças, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Desde que me concebeu minha mãe. Olha agora a profundidade que o salmista traz para a sua vida e que nós precisamos aprender. Esse primeiro aspecto de confessar envolve reconhecer. Davi, depois dele falar que ele
olha para si e vê as suas transgressões, existe o pecado que sempre o persegue, aí ele vai confessar para Deus: Deus, somente contra ti eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que o Senhor não agrada. Davi, ele é claro em falar com o Senhor, em confessar e reconhecer para o Senhor. E muitas das vezes hoje, quando a gente vai fazer uma oração de confissão, a gente quer fazer uma oração por atacado. Ah, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Se você ler o Salmo 51, você vai ver que Davi, ele expande bem mais a sua oração de reconhecimento e de arrependimento pelo seu pecado. E nós precisamos ser claros com Deus sobre o nosso pecado, porque isso é o primeiro aspecto da confissão, é reconhecer os nossos pecados, amém? O pecado deixa de ser escondido e passa a ser encarado de frente, quando a gente tem o ato de reconhecer, de confessar o nosso pecado. Aquele pecado que ele era escondido, que ninguém sabia, agora ele passa a ser olhado frente a frente. Por isso que é tão importante que nós reconheçamos o nosso pecado e possamos encarar o nosso pecado de frente. Porque senão, você vai continuar anos e anos e anos com isso escondido dentro de você, por uma falta de reconhecer e enfrentar de frente o pecado que te persegue todos os dias. O segundo ponto, repita comigo: existe uma condição para ser perdoado. Repita assim: o se da confissão. É isso mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Olha ali o que a Bíblia fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse se que a Bíblia coloca é uma chave espiritual para nós. É uma chave que vai mudar a nossa concepção com relação ao confessarmos. Porque o se, ele não é automático. Não é uma questão mecânica, não é automático de todos nós fazermos e pronto. Deus não perdoa quem esconde pecados, Deus não justifica o nosso pecado, Deus não mascara o nosso pecado, porque é uma questão nossa. A Bíblia é muito clara quando ela fala: se confessarmos, se eu e você confessarmos os nossos pecados. O perdão, ele é condicionado a quem confessa os seus pecados. A quem recebe o perdão é a pessoa que o quê? Que confessa os seus pecados. Então por isso que esse si é uma questão nossa. É uma questão inteiramente minha e sua, em olhar para o nosso pecado e confessar o nosso pecado. Não é automático. Mas nós precisamos estar atentos e nós fazermos isso acontecer. Por isso que lá em Provérbios 28, versículo 13, Provérbios 28, 13. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Olha o que a Bíblia está falando: quem esconde os seus pecados não prosperará. Então não adianta nós querermos fugir e pensarmos que nós vamos receber perdão de Deus, que nós vamos viver vida extraordinária em Deus com pecados escondidos, com questões encobertas.
Não adianta, nós precisamos de o quê? Se confessarmos. Então nós precisamos de confessar. Aqui, o autor de Provérbios, o que ele vai falar? Quem esconde os seus pecados não vai prosperar, não vai receber as bênçãos de Deus, não vai viver uma vida abundante. Mas ele vai colocar uma questão também, porque a pessoa que confessa, muda. A pessoa que confessa, ela recebe transformação, ela muda de caminho, ela muda de rota. E olha aqui que o autor vai colocar: mas quem confessa e deixa, aquele que confessa e deixa, e abandona, encontra misericórdia. A verdadeira confissão, ela envolve nós reconhecermos o nosso pecado, ela envolve também nós abandonarmos o pecado. Então por isso que a verdadeira confissão, ela sempre vai caminhar junto de pessoas que estão abandonando o pecado, que estão deixando de lado, mudando de rota, mudando de direção. A única coisa que abre as portas da misericórdia de Deus aqui é quem confessa e abandona o pecado. Aquele que confessa e abandona recebe as misericórdias de Deus. A porta da misericórdia, ela é aberta para aquelas pessoas que confessam e deixam o seu pecado. Amém? O terceiro aspecto, eu gostaria de falar com os irmãos, repita: confessar envolve pessoas. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Olha o que a Bíblia vai falar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vamos lá. Primeira parte do versículo: confessem os seus pecados uns aos outros. A confissão, ela não é só vertical, entre nós e Deus. Porque existem muitas pessoas que pensam que, mas eu já confessei para Deus, eu já falei com Deus dos meus pecados. Ótimo, isso aí faz parte, é bíblico. Nós devemos sim confessar os nossos pecados a Deus. Só que, quando nós confessamos o nosso pecado somente a Deus, nós podemos ficar sem vergonha. Por quê? Quanto mais eu peco, mais eu confesso a Deus e fica só entre mim e Deus. E como nós cremos que Deus não é fofoqueiro, então mais ninguém fica sabendo. Então nessa brincadeira eu posso continuar pecando e fazendo o que eu estou fazendo e confessando para Deus e parece que está tudo bem. Só que a Bíblia não deixa ponta solta. Porque Tiago, ele é muito claro em falar: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Além de nós confessarmos para Deus, nós precisamos de confessar para o nosso próximo, para o nosso irmão. Sabe por quê? Porque a hora que você vai confessar um pecado daqueles bem cabeludo que você aprontou, você vai ficar com vergonha, até mesmo de confessar o seu pecado, até mesmo de admitir aquilo que você fez contra Deus e contra alguém, ou contra alguma situação. Então por isso que quando a gente confessa pessoas, confessa o nosso pecado a pessoas, nós temos a chance em Deus de sermos restaurados. Porque olha aqui que Tiago completa. Como que nós vamos receber a cura para esse pecado? Como que nós vamos receber transformação? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe aquela dificuldade que você está enfrentando com aquele pecado? Quando você confessa para um irmão que é de oração, para uma pessoa que tem vida com Deus, aquela pessoa agora, ela está autorizada junto com você a interceder, a clamar por Deus para que você receba transformação naquela área.
Só que se você fica confessando só para Deus, você não tem irmãos para poder ombrar você naquela causa, para que você vença aquele pecado. Então por isso que é tão importante nós termos amigos espirituais, pessoas espirituais, para que nós sejamos curados das nossas transgressões, dos nossos pecados. Nós precisamos de confessar para pessoas. E quando a gente confessa para a pessoa, se for uma pessoa espiritual que está cuidando de você, essa pessoa vai te cobrar, Naldinho, relatórios. Como é que está, Naldinho? Está vencendo? Como é que foi essa semana? Conseguiu vencer? Na próxima semana, como é que foi? Você vai sendo policiado junto com outros irmãos que estão em oração com você para vencer as dificuldades da vida. Vencer os pecados que, como o salmista fala, está te perseguindo. Sozinho nós não conseguimos, por isso que a Bíblia é clara: confessar envolve pessoas, que você vai ter que olhar nos olhos. Às vezes você vai chorar, às vezes a pessoa vai chorar. Envolve pessoas, a gente precisa ser curado. Talvez seja uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura relacional. Mas isso vai acontecer através de nós confessarmos o nosso pecado. E como é difícil a gente confessar para as pessoas. Eu tive muita inveja daquela situação. Aconteceu isso e eu fiquei com inveja no meu coração. Eu fiquei com ódio daquela pessoa. E por aí vai. São coisas que a gente não é costumeiro a falar uns com os outros. Por isso que a Bíblia, ela é clara: confessar envolve pessoas. Você tem que confessar para Deus, mas você também precisa, é fundamental termos outras pessoas, onde que vão nos olhar nos olhos. Eu vou ter que olhar essas pessoas nos olhos e confessar a minha culpa perante Deus e perante elas. Então confessar envolve pessoas, amém? O quarto aspecto, repita comigo: boca e coração fazem parte da confissão. Versículo 9 e 10.